Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Nós hoje vamos para mais uma aula. Estamos caminhando para o encerramento de mais um volume, do segundo volume, né? A gente está caminhando para o encerramento de mais um bimestre também. Então, aquelas recomendações de sempre. Prestem atenção na videoaula, anote os pontos mais importantes e anotem as dúvidas e procurem tirar essas dúvidas assim que possível. E ao final façam os exercícios que estão propostos aí no vídeo. Tá bom, meus amores? Eu continuo cheia de saudade de vocês, doida para estar com vocês presencialmente, para a gente estar tendo um contato maior. Mas por enquanto a gente não pode. Eu continuo torcendo para que tudo acabe logo e principalmente que vocês passem por isso da melhor forma possível e que vocês estejam sempre bem. Então vamos lá, mais uma aula? Independência da América Espanhola, capítulo 15. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre como foi o processo de independência das colônias na América Espanhola. Nós não vamos estudar caso a caso, porque são muitas colônias, mas nós vamos estudar de um aspecto geral como foi esse processo. Primeiro, nós temos que pensar o que influenciou esse processo de independência. E ao longo do ano, nós temos estudado vários processos, várias mudanças e revoluções que influenciam esses movimentos. Por exemplo, o Iluminismo, com as suas ideias de liberdade, da igualdade, de fraternidade. A independência dos Estados Unidos, que é a primeira colônia no mundo a se tornar independente, isso vai influenciar outras colônias a fazerem o mesmo. O governo de Napoleão, principalmente bloqueio continental. Mas espera aí, professora, o que tem o governo de Napoleão lá na França com a América aqui, América Espanhola? Vamos lembrar que Napoleão decreta o bloqueio continental que proibia as nações de comercializar com a Inglaterra, sob ameaça de invasão. Então, quem desobedecesse ao bloqueio continental seria invadido pelas tropas de Napoleão. E um dos países que desobedeceram a esse bloqueio foi justamente a Espanha, que foi invadida, o rei na época foi preso e o irmão de Napoleão assumiu o governo. Então, enquanto a Espanha estava passando por esse processo de turbulência, ela não podia dar atenção às suas colônias aqui na América. Então, os colonos se aproveitaram desse momento de fragilidade para começar a inflar esses movimentos de independência. Então, o governo napoleônico tem muita importância para esses processos. Além disso, o apoio da Inglaterra. O que a Inglaterra queria? A partir da Revolução Industrial, ela tem a necessidade de mais gente comprando os seus produtos, e aí, com isso, uma colônia não é interessante para a Inglaterra, porque a colônia não compra os seus produtos. Mas se essa colônia se tornar independente, ela pode ser o meu consumidor. Então a Inglaterra vai apoiar esses processos de independência não porque ela é boazinha, mas há um interesse de que essas colônias se tornem independentes e possam comercializar com ela. Além disso, tem a doutrina Monroe, que foi a doutrina criada pelos Estados Unidos de aquela ideia da América para os americanos. Então, é uma forma de incentivar que essas colônias se tornem independentes e a influência da Europa saia de dentro da América. Como é que estava dividida a sociedade da América Espanhola? Então a gente tem no topo dessa sociedade, a gente tem os chapetones. Os chapetones eram os espanhóis que viviam aqui na América administrando a colônia. Abaixo dos chapetones a gente tem os crioulos. Quem são os crioulos? São filhos dos espanhóis que nasceram aqui na América. Reparem que assim, eles têm uma certa importância, porque eles não são pobres, eles não são escravos, eles são os filhos dos espanhóis, são os descendentes. Mas tem um problema com eles. Eles não são o sangue puro espanhol, eles são mestiços, ele tem uma mistura com o povo daqui. Então, eles não eram vistos com bons olhos, assim como os chapetones. Os chapetones eram melhores do que os crioulos. E abaixo dos crioulos a gente tem o povo, que eram os indígenas e os pobres.
Então, quem é que vai liderar esses processos de independência? Os chapetones já mandavam. Então, quem quer a liberdade? Crioulos e o povo. Só que crioulos e povo têm uma ideia diferente de liberdade. Os crioulos querem a liberdade para liderar, para chegar ao poder, assim como os chapetones. Já o povo não. O povo quer a liberdade para ser livre de fato, para poder ser independente. Então percebam que há uma diferença da ideia de liberdade. Um quer ser livre para mandar e o outro quer ser livre por ser livre. Quem são os principais líderes desses movimentos? Nós temos dois grandes líderes. Simão Bolívar, e ele ajudou a libertar Colômbia, Venezuela, Equador e Bolívia, e San Martín, que ajudou a libertar Argentina, Chile e Peru. Então essas duas figuras vão ser bastante importantes nesse processo de independência e eles vão ter ideias um pouco diferentes de como fazer isso. Bolívar tinha uma ideia de juntar todos esses países em um só, como se fosse o Brasil. Então, em vez de ser Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Argentina, ser todas fazendo parte de um único país da América Latina. Mas acaba que essa ideia não dá certo, porque eles acabam sendo diferentes entre si. Então, eles não conseguem, esses países, esses povos não conseguem se organizar, então acaba se separando em países. As características gerais desse processo. Com a independência, foi proclamada repúblicas. Todos os governos se tornam repúblicas, com exceção do México. O que isso significa? Que todos esses países vão criar um processo de eleições, onde o povo vai eleger os seus governantes e tal. É um processo mais democrático. Apenas o México que vai ter uma monarquia. Esses processos não acontecem na paz, é através da luta armada, todos com liderança crioula. Então, se a gente voltar lá, aquela ideia da ideia de liberdade, os crioulos queriam a liberdade para liderar e o povo a liberdade para ser livre de fato. Então, se é comandado pelos crioulos, essa independência é mais como uma forma de eu chegar ao poder. Então, o povo vai ficar um pouquinho de lado. Há uma fragmentação política, né? Então, esses territórios vão se tornar países, não vão se juntar. E acaba tendo uma dependência econômica externa, principalmente com a Inglaterra, porque vai ajudar, vai emprestar dinheiro para esse povo. Volto a falar, não porque é boazinha, mas porque tem interesses por trás. E a principal forma de governo que vai se formar nesses países é o caudilismo. O que é o caudilismo? É formado por um governo, geralmente é militar, e é autoritário. Então, embora sejam repúblicas que têm um modelo mais democrático, a maior parte desses governos não são democráticos porque acabam se tornando autoritários. Nessa imagem aqui a gente consegue ver essa fragmentação, esses países que vão se formando e as datas, né? O Brasil é um caso à parte, não está incluído nesse processo porque ele não faz parte da América Espanhola. E por fim nós temos exercícios do livro, páginas 59 e 60. Vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5, contextualizado apenas o número 8. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido o conteúdo. Façam os exercícios, tanto esses do livro indicados, quanto os exercícios que vão ser feitos em sala, tá? Durante a aula. E qualquer dúvida, me procurem. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.